Sexta-feira é dia daquela nossa conversa, uma conversa que acontece todas as sextas-feiras sobre economia com o economista e professor universitário Lucas Sorgato. Professor, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. Bom, professor, a ideia do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já foi anunciada ainda na quarta-feira, que deve ser enviada ao Congresso, é taxar fundos exclusivos, mais conhecidos, isso no campo mais popular, como os fundos dos super ricos. Qual é o significado disso, professor? Elias, o negócio é bem interessante, né? Vamos fazer o ouvinte ficar na mesma página que a gente. Bom, o que acontece? É, Algumas vezes, quando você faz um investimento, uma aplicação, determinadas aplicações, você, na hora do resgate, você tem que pagar um imposto de renda. Isso vai funcionar para todo mundo, inclusive para essa do super rico. Em outros casos, você já paga o imposto semestralmente, anualmente, ou na data que você recebe algum determinado dividendo e por aí vai, tá? O que o ministro está querendo fazer hoje, Elias? Existe o que a gente chama de fundos exclusivos, tá? Que aí vem o nome para essa lógica de fundo dos super ricos. O que são esses fundos exclusivos? São fundos que, para você abrir ele, você tem que ter uma cota de pelo menos 10 milhões de reais. Então eu, Lucas, pessoa física, caso tivesse esses 10 milhões, né? Primeira coisa é essa. Se eu quisesse abrir um fundo desse, eu poderia abrir. Abrir esse fundo, tá? E nesse fundo, Elias, eu só vou pagar imposto em cima dele no momento que eu for resgatar o dinheiro. Mas sempre ao longo dos meses, ao longo dos anos, a depender das suas aplicações, a depender do que você vai fazer com o fundo, você tem rentabilidades. Então, essas rentabilidades, esse aumento de patrimônio, esse aumento de riqueza, ela não é taxada. Ela só é taxada lá no futuro. Espera-se então aí que você monte um fundo e leve 20 anos para resgatar, 15 anos para resgatar, 10 anos para resgatar, e até lá, existe alguma tributação? Não. Isso daí que o governo agora quer mudar, Elias. Existe o que se chama hoje de come-cotas. É o que acontece em outros fundos, tá? A cada semestre ou anualmente, o fundo é obrigado a pagar algum tipo de tributação em cima dos ganhos que ele já teve ali. Então, se eu investir 10 milhões, isso daí aumentou para 11. Eu tive aí, então, um ganho de 1 milhão. Pagarei, então, 15% em cima desse ganho, pagarei 20% em cima desse ganho, tá? Isso daí é a ideia que está sendo colocada pelo ministro Fernando Haddad e tem a perspectiva, tem a possibilidade, Elias, de arrecadar 10 bilhões de reais a mais. Ou seja, é um valor bem significativo, é um valor muito interessante para a economia brasileira, com uma ação que eu posso dizer assim que seja simples, uma ação que impacta muito pouca gente, Elias, porque a gente está falando aí de super ricos, né? Ou seja, de fundos muito exclusivos, iniciados acima de 10 milhões, e que tem o potencial de gerar uma riqueza na forma de arrecadação tributária e posteriormente de distribuição muito interessante. Então você tem essa possibilidade do fundo super ricos. Ela já foi tentada lá atrás no governo do Michel Temer em 2017, mas não passou na primeira vez, tá? Agora você vai tentar. O Paulo Guedes até tentou uma releitura dela também, mas você agora vai tentar novamente. E como o governo Lula está capitaneando essa reforma tributária
Muito bem, já começando pela do consumo. Essa lógica da tributação dos super ricos é o início da reforma tributária da renda, que vai ser feita até o final do ano. Então você já tem essa primeira sinalização, que eu acredito que é muito positiva, Elias. E aí a gente vai para o conceito propriamente dito, né? Tributar a renda e não salário, que definitivamente não pode ser confundido, professor. Exato, né? Nesse caso daí, principalmente, porque você está tributando daí um ganho em cima de um rendimento ou financeiro, pode até ser um rendimento real de uma distribuição de lucros e dividendos de empresas, que numa reforma tributária da renda também está sendo considerado, né? A gente já falou aqui várias vezes, Elias, que o Brasil, junto com a Estônia, hoje são os únicos países do mundo que não se tributa o lucro propriamente dito, o lucro líquido final. Tudo bem que a gente tributa a CCLL, tributa outra, o IRPJ após o lucro bruto, isso é uma outra discussão que tem que ser vista na reforma. Mas o lucro final não é tributado os dividendos, né? Então, nesse ponto daí, que também vai ser discutido na reforma, ele vem nessa lógica que você fala. Por quê? Porque eu estou tributando o rendimento. O salário, ele é uma coisa que de fato vai continuar sendo tributada, mas você já tem uma lógica aí de ganhos acima de R$ 6.000, né? A gente considerou lá atrás 5 salários mínimos, era o que se colocava, R$ 5.000, desculpa, depois já foi colocado para 5 salários mínimos, e agora você tem uma discussão de você começar a tributar salários acima de R$ 6.000, tá? Mas isso tudo ainda está sendo azeitado pelo governo para os próximos meses. Agora, professor, o governo tem uma ideia de quanto, de fato, pode chegar aos cofres públicos em arrecadação com esses fundos exclusivos? Olha, somente dos fundos exclusivos, o governo ele tem uma estimativa, e aí a gente sempre tem que desconsiderar um pouco, porque o governo, em alguns casos, é muito é, positivo, né, muito positivista, por assim dizer, mas o governo acredita que consiga arrecadar pelo menos uns 10 bilhões só com essa tributação de fundos exclusivos, o que já seria muito interessante. Se for considerar outras lógicas que a gente pega de empresas ou de uma população que tem um pouco mais de recurso, isso daí vai aumentar significativamente ainda, né? Evidentemente que vai ser uma reforma ainda a ser discutida, porque diferente da reforma do consumo, que ela afeta muito mais a distribuição entre os entes federativos, estados, municípios, por assim dizer, essa reforma que a gente vai pegar mais na renda, ela vai afetar mais o bolso mesmo do CPF, ou seja, daquelas pessoas que têm mais ou menos recurso, que serão afetadas diretamente, e isso daí pode mexer com muita gente que toma decisões no nosso país, Elias. Então, é uma reforma que vai ser um pouco melhor discutida por conta desses anseios e desses pontos políticos que se tem diretamente na pessoa física. Agora, professor, para além desses recursos que são pretendidos aí pelo governo federal, nós temos a situação da taxação das apostas, né, no âmbito esportivo. Nós temos aí o ministro Fernando Haddad tem falado muito em taxação dessas apostas e da possibilidade de engordar os caixas aí do governo federal em mais 2 bilhões de reais. Associados a isso, o imposto em cima de jatinhos, jet skis e iates, enfim, e dada a dimensão desse país, que deve ter um número expressivo de aeronaves de pequeno e médio tamanho e também de embarcações de luxo nessa condição, pode ser um dinheirinho a mais aí muito bem-vindo em um ano de recuperação da economia, professor. Exatamente, Elias. Quando a gente está pensando nesse montante de 2 bilhões, que é o que o governo está dizendo,
ele também coloca um outro relato importante. Não se sabe hoje o tamanho desse mercado de apostas, Elias. Então, 2 bilhões está sendo uma estimativa conservadora do governo, associado no seguinte, né? Quem é que vai pagar esse tributo? Tanto quem ganhar, quanto as empresas de apostas. Quem ganhar um determinado prêmio pagará 30% em cima do ganho de imposto, tá? Já as empresas que trabalham nesse segmento, elas pagarão 16% em cima de sua receita a título de, excluindo os prêmios, né, ou seja, em cima da sua receita líquida, a título de impostos e tributos. Então, a lógica seria mais ou menos nessa. Com essa montagem, com esse arcabouço, estima-se 2 bilhões a mais de arrecadação. Ou seja, é um valor muito grande, Elias. Se você imaginar, então, o tamanho dessa indústria, né? Pegando um exemplo aqui bem básico e prático, você olha hoje nossos clubes, nossos times de futebol, praticamente todos têm algum patrocínio de uma empresa dessa de apostas. Poxa, você não vai patrocinar um clube que não é barato se você não tem um retorno, né? Se quase todos os clubes têm esse tipo de patrocínio, então significa dizer que é um mercado muito interessante e tem que ser de fato taxado, tem que ser de fato visto. Associado a isso, entra-se a questão da cobrança do IPVA em cima de aeronaves, em cima de helicópteros, barcos, lanchas, jet skis, dentre outros itens, né? Não se tinha essa cobrança, muitas vezes numa alegação mais frágil, dizendo que esses veículos eles não utilizam as estradas e o IPVA é um imposto que ele teoricamente é cobrado e destinado para a manutenção de estradas e rodovias. Olha, não é bem assim, né? A lógica não é muito essa, tá? Então você de fato aí tem essa discussão. Acredito que também passará, Elias, essa cobrança e que vai gerar mais uma arrecadação governamental. Nesse caso daí, não acredito que seja uma arrecadação bilionária expressiva, mas todo recurso que puder entrar para os cofres públicos e que seja destinado de uma maneira correta, atualmente esses recursos só estão sendo destinados para cobrir um rombo, né? É bem-vindo, é interessante. Só continuando nessa parte do rombo, Elias, estima-se para o final de 2023 ainda um rombo de aproximadamente 100 bilhões. Então você ainda tem um processo a ser construído nos próximos anos pelo governo Lula de primeiro readequar as nossas contas para lá no futuro você conseguir, junto com o arcabouço fiscal e com essas reformas tributárias, gerar um novo caminho de desenvolvimento para o país. Agora, professor Lucas Sorgato, qual é o país que se apresenta aí para o ano de 2024 com o cenário que a gente tem agora na atualidade? Nós estamos com o Minha Casa Minha Vida, que já foi apresentado, a segunda faixa do programa Desenrola já está aí, inclusive no dia de hoje já foram lançados balanços de pessoas, são milhões delas, que passaram a ter novamente os seus nomes retirados dos cadastros denegativados. O dólar inverteu o sinal do início da semana, do meio desta semana, e abriu a R$ 4,80, lembrando que alguns meses atrás esse dólar já chegou a R$ 6,00. A gente já observa de que o diesel voltou para o seu lugar natural, que é ser mais barato do que a gasolina, os alimentos estão baixando, nós temos aí todo um cenário voltado agora para a expectativa do lançamento do PAC 3, que deve mobilizar a construção civil e com ele praticamente tudo o que existe no país. Com este cenário, o que é que se pode esperar do Brasil que vai concluir 2023 e entrar em 2024, doutor? Elias, muito interessante isso. Pegando aqui o primeiro desenrola que você comentou, se não me engano, já
nesses primeiros dias do programa, já foram negociados, renegociados e perdoados um montante que já chega quase a 100 milhões de reais, ou seja, já é um valor muito interessante que a gente tem aí na economia sendo colocado para a população, limpando o nome da população, renegociando e possibilitando uma determinada camada a voltar a operar, a consumir, a investir na economia, o que é muito interessante, tá? A gente tem um cenário para 2024 bem positivo. Teoricamente, num ciclo de queda de uma taxa Selic, numa melhora dos números que a gente está tendo aí da taxa de desemprego, numa melhora da renda, as vendas no varejo voltaram a crescer, algumas vendas industriais estão voltando a crescer, a despeito do fechamento ou da paralisação de algumas fábricas, mas você tem um cenário interessante. Um ponto importante para a gente ver, que foi apresentado ontem, Elias, pelo presidente do IPEA, é em relação ao IVA, tá? Que aí é uma questão que ainda está sendo colocada em análise. Quando a gente conversou há 2 semanas atrás sobre a aprovação da reforma tributária, estimava-se um IVA percentual de 25%, tá? Era o primeiro relatório do IPEA. Mas isso não foi definido, não foi colocado. Ontem foi divulgado um novo estudo do IPEA, Elias, que ele diz que o IVA agora não é mais de 25%, mas o IVA ideal para o Brasil seria de 28%. Opa, já é um valor maior do que o projetado inicialmente, né? Então, hoje, a gente já tem uma definição um pouco melhor, Elias, de que o imposto médio é maior do que o imaginado quando foi aprovada a reforma. A gente está falando, então, de 28%. Ainda pode aumentar? Ainda pode diminuir? Elias, não sei. Vai carecer de um refinamento dos estudos. O próprio ministro Fernando Haddad, ele disse que o IPEA não levou em considerações algumas situações, mas a ministra Tebet, assim como o próprio presidente do IPEA, estão mais seguros desses dados. Então a gente já pode dizer, Elias, que provavelmente a alíquota do IVA deve ficar nesses 28, talvez até subindo um pouquinho mais. E aí vem respondendo questionamentos que a gente está trazendo nesses últimos dias, do tipo, eu vou pagar imposto a mais ou a menos? Depende da atividade, e agora, com o IVA se desenhando um pouco maior do que foi discutido anteriormente, possivelmente a população vai pagar em alguns produtos, evidentemente aí, um imposto mais caro. Acredito sim que é isso que vai acontecer nesse momento. Então, você tem essa associação da tributária, você tem para o ano que vem o arcabouço fiscal que já foi discutido, você tem a reforma tributária da renda também a ser feita, e você tem dados macroeconômicos mais interessantes. Você tem o dólar a 4,80, você tem um bom indicador de confiança no governo, você tem o mundo de fato dando uma melhorada nos seus indicadores. Então você tem uma perspectiva interessante para 2024, muito melhor do que a gente tinha no início desse ano, né? Muito melhor do que no período de eleição do ano passado para 2023. Então são dados bem interessantes para a economia nesse momento, Elias. Muito bem, professor Lucas Sorgato. Então vamos aguardar para e passo o que é que o político Banco Central vai fazer e qual vai ser o entendimento daqui para frente de qual é a taxa Selic ideal, que colabore com a economia e não que seja mais um muro para a gente suplantar. Esse é um elemento fundamental, é que todos precisam estar engajados para o crescimento do país, que significa o crescimento aí do número de pessoas empregadas formalmente, da melhoria da qualidade desses salários, enfim, da melhoria da qualidade de vida e uma distribuição de renda que seja, bom, se ela melhorar em qualquer percentual já vai ser muito bom, porque ela é muito ruim na atualidade. Muito obrigado, professor. Excelente final de semana. Muito obrigado, Elias, para você, para todos os ouvintes também.
Olha, nossa conversa aqui foi com o professor Lucas Sorgato, que estará de volta na próxima sexta-feira.